Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bora lá, começar aqui então a nossa reflexão, hoje sobre acho que é a quinta, se não me falha a memória, o quinto fundamento, que nós... É o quinto, É isso. Base 5 aqui, ó. Quinto fundamento que nós estamos falando, são fundamentos da nossa fé, E o que nós vamos falar hoje é sobre santificação. Esse é um ensino fundamental, É um ensino vital da fé cristã, Por assim dizer, a fé evangélica. A Bíblia, ela ensina, de uma maneira muito enfática essa questão de santificação. Porque a santificação, ela é a proposta de nós recebermos, e sermos aperfeiçoados no caráter de Deus, Então, a ideia é que a natureza de Deus, o caráter de Deus, ele seja em nós formado. Isso é santificação. Então a gente vai aqui discutir essa questão, tá? Então vamos lá, santificação. Eu anotei algumas questões aqui, eu acho interessante a gente iniciar por isso aqui, ó. O Antigo Testamento, no Antigo Testamento, ou o Antigo Testamento, tratava a santificação ou consagração. Quando a gente lê, consagração, é a mesma coisa do que santificação, são sinônimos, tá? Então, o Antigo Testamento tratava a santificação, consagração, a separação de um objeto ou de uma pessoa, que era separada, tá? A ideia é essa, do uso comum, para o uso exclusivo de Deus para o seu serviço e adoração. Então, vou repetir aqui para a gente fixar isso na mente, tá? O Antigo Testamento tratava a santificação ou a consagração, a separação de um objeto, tá? Ou de uma pessoa que é separada para o uso exclusivo de Deus, para o seu serviço e para a adoração. Então, no Antigo Testamento, a gente tinha lá, muitas ordens de Deus, principalmente naquilo que era relacionado ao tabernáculo, que era o templo, onde as pessoas ali elas se reuniam para adorar a Deus através dos sacrifícios, Então nós tínhamos esse lugar sagrado, por assim dizer, que era o templo, tá? Que simbolizava o encontro de Deus com o homem, E aí você tinha vários objetos dentro desse tabernáculo, Então por centenas de anos foi esse tabernáculo, que era uma tenda móvel, montava e desmontava na medida que o povo ia caminhando. Lá mais para frente, Davi conquista a terra de Canaã, e aí vem Salomão e aí constrói um templo. Nesse templo também tinha os objetos, os mesmos objetos que tinha lá no tabernáculo durante séculos, tá? Então quais eram esses objetos? Tinha lá o altar de bronze, onde sacrificava os animais. Você tinha uma pia também de bronze, onde os sacerdotes, os sacerdotes e o sumo sacerdote se lavavam o rosto, as mãos, antes de entrar no lugar santo. Nesse lugar santo tinha lá o candelabro de ouro, o castiçal, tinha um altar de incenso e tinha a mesa dos pães da comunhão ou da proposição, E aí, no Santo dos Santos, era o segundo compartimento, você tinha a Arca da Aliança. Ali só o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava para oferecer sacrifício para o povo. Enfim, todos esses objetos, eles eram consagrados, eles eram usados especificamente para isso. Tinha-se o óleo da unção também, que era composto, tinha 5 componentes, Não vou lembrar agora, porque eu acabei não anotando aqui, mas era mais ou menos mirra,
aloé, cássia, cálamo aromático e tem um quinto lá que eu esqueci, tá? Então a combinação desses 5 elementos, né, era o óleo da unção, né, um perfume. E Deus disse que esse óleo da unção não poderia ser usado para uma finalidade pessoal, não poderia ser um perfume de uma pessoa, por exemplo, tá? Porque ele era destinado exclusivamente a isso, né? Então, ou seja, todos esses objetos, tudo isso era consagrado, era separado para o uso exclusivo no serviço e na adoração a Deus. Os sacerdotes, os levitas, eles também tinham seus paramentos, né? Suas roupas. Essas roupas também, elas todas eram consagradas. Então você tinha lá uma mitra que era do sacerdote, você tinha lá uma estola sacerdotal, né? O sumo sacerdote tinha algumas coisas que incrementavam lá. O próprio sacerdote, ele era ungido, né? Na orelha direita, no polegar direito da mão, no polegar do pé direito e tal. A ideia é essa, né? Que agora, ou os objetos ou as pessoas, elas estão sendo consagradas exclusivamente, essas pessoas e esses objetos. Eles só poderiam ser usados naquilo que dizia respeito ao serviço direto e adoração a Deus. Para outras coisas não poderiam ser usados. Se fossem, era um pecado, tá? Então o Antigo Testamento tinha essas questões, né? Você tinha dia sagrado, pessoas sagradas e lugares sagrados, tá? Tudo isso, os rituais, né? Iam santificando, iam purificando, por assim dizer, e separando isso para Deus. Isso é o Antigo Testamento. O Novo Testamento não tem mais essa ideia de que tem coisas que são consagradas e coisas que não são consagradas, tá certo? Não existe mais essa ideia. Isso tinha uma finalidade pedagógica lá no Antigo Testamento. O Novo Testamento ensina, né, outra coisa. Não é que ensina outra coisa, é que aperfeiçoou a ideia, tá? Não é que é outro ensinamento, não. É um ensinamento amadurecido, aperfeiçoado. É assim que a gente precisa entender a questão do Antigo Testamento para o Novo Testamento. O pastor Diego acho que está aqui também com a gente, mas acho que só vai ficar no áudio aí, né? Deve estar debaixo do manto. Dá só um salve aí, varão. Vamos ver se ele está aí atento. Tá, opa aí, coisa boa. Olá, professor. Estou dirigindo, daqui a pouco eu vou parar. Tá na carruagem de fogo, esquenta não. Vamos embora, vamos lá, meu irmão. Vamos com a gente aí no áudio. Então, queridos, olha que coisa interessante. O Novo Testamento não é um outro ensino, tá? O Novo Testamento, ele é o ensino do Antigo Testamento que foi amadurecido, aperfeiçoado, né? Foi alargado a compreensão, tá? Então é por isso que o Novo Testamento, para nós, ele é essa regra de fé e prática. Então a gente precisa entender para não cair no erro que muitas igrejas evangélicas no Brasil elas cometem, né? Achando que essa pedagogia, esse ensino do Antigo Testamento ainda é válido para hoje, né? E cria essa mentalidade que tem coisas que são consagradas e coisas que não são. Algumas igrejas, eu já congreguei em igreja, que eles lá recebiam alguma coisa como oferta e tal, e iam consagrar aquilo a Deus, né? Vamos ungir isso, vamos ungir aquilo. Não, amados, o Novo Testamento já não ensina mais isso. O Novo Testamento ele ensina que o discípulo de Cristo, o servo de Deus, aquele que é nascido de novo, né? Comprado pelo sangue de Jesus, não só ele é santo, por assim dizer, não só ele é consagrado a Deus, né, pelo sacrifício de Cristo, mas tudo o que ele tem, tudo o que ele faz, tá certo? Não só o que ele é, mas tudo o que ele tem, o que ele faz, isso, eu não vou falar automaticamente, né, mas isso naturalmente, né, pelo menos deve ser a compreensão correta, tá? Isso tudo deve fazer parte dessa vida consagrada. Então eu não posso ter, por exemplo, lugares que são mais sagrados do que os outros, porque isso não existe mais, né? Para o servo de Deus, na compreensão expandida do Evangelho, então a gente entende hoje, né? No Antigo Testamento as pessoas não tinham essa clareza, porque elas tinham uma revelação parcial, tá certo? O Novo Testamento, de fato, como eu disse, que é essa clareza de quem é Deus, da criação. Jesus veio, né?
e alargou tudo isso na compreensão. Ele foi corrigindo um monte de coisa. Vocês não ouviram o que os antigos disseram lá, falando com os religiosos, né, com os líderes, né? Assim, assim, assado? Então, eu porém vos digo. Não é que Jesus ele estava abolindo, por assim dizer, a lei, mas ele cumpre a lei e ele nele ressignifica a lei. E ele tem autoridade para fazer isso, né? Quando ele diz, ó, eu porém vos digo, não é que ele estava dizendo alguma coisa ao contrário, é que ele estava ressignificando nele os ensinos do Antigo Testamento, porque ele cumpriu aquilo que foi necessário ser cumprido da lei, para gerar um novo relacionamento entre os homens e Deus. E isso é chamado de novo pacto, Novo Testamento, né? Se não me falha a memória, Mateus capítulo 26, Jesus ele vai falando, ó, esse é um novo concerto, é um novo pacto, é um novo testamento no meu sangue. Então a gente percebe que pelo sacrifício de Jesus foi feita uma nova aliança. Também é usado esse termo, né, para se referir agora como Deus propõe se relacionar com o homem, né, de uma maneira muito mais abrangente, por assim dizer, tá? E nessa compreensão, então nós entendemos que todas as coisas é pura para o puro. Todas as coisas são santificadas para aquele que é santificado, tá? Mas vamos ver isso aqui nas questões práticas, né? A gente quer saber do que é isso na vida mesmo, né? Só na teoria e tal, vamos ver na vida, o que a Bíblia diz, o que é santificação, né? É interessante, amados, que muitas igrejas, por ter essa incompreensão, né, teologicamente falando, então eles vão criando, e a cultura influencia muito a denominação que a pessoa pertence, porque tem suas regras, né, e seus ensinos, que muitas vezes não são ensinos bíblicos, por assim dizer, não são extraídos da Bíblia, tá certo? São passagens distorcidas, são tradições denominacionais que elas são perpetuadas e aquilo é ensinado como doutrina, né? Aqueles famosos cultos de doutrina, não se ensinava o texto bíblico, ia falar um bocado de regra que pertencia àquela visão denominacional, né, amado? E às vezes pegava um texto lá como pretexto, né? Um texto lá fora do contexto para afirmar o que se ensinava lá, mas que biblicamente não tinha e não tem base nenhuma. Mas enfim, vamos ler um texto de 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao 25. 1 Pedro, capítulo 1, verso 13 ao versículo de número 25. Vamos lá. Eu estou com a versão aqui, eu acho que eu vou pegar outra versão de Bíblia aqui para a gente pegar uma versão mais contemporânea, né? Que eu estou com a Almeida Revista Corrigida aqui, que é que eu uso há, sei lá, 20 e tantos anos que eu tenho essa Bíblia que eu manuseio, né? Foi uma das primeiras, ou a primeira, não, uma das primeiras que eu tive, e acabei ficando com ela, manuseando, mas não é a melhor versão, né? A Almeida Revista Corrigida não é a que eu recomendo, não. Eu sempre recomendo, eu tenho, né, para pesquisa e tal, tenho várias aqui. Estou pegando aqui no celularzinho, a versão digital. É a que eu uso. A Almeida Revista Corrigida? Sim. Mansandra? Ela não é recomendado. Não é, sabe por quê, amada? Porque a linguagem dela, os termos, são muito, mas muito... são palavras que são distantes, a gente não usa, né? Imagina só, não é boa a vossa concupiscência. Já pensou? Ô mancebo, isso não é lícito. Então assim, mancebo, concupiscência, jactância, né, decrépito. A gente percebe que tem umas palavras assim que não faz sentido pra gente, porque não é que tá certo, ó. Inclusive a tradução, né, tentou lá ser fiel na questão das palavras, mas são palavras que para nós elas não são de uso comum, né? Por exemplo, a língua é viva, a língua ela é viva, né? A gente ensina isso na matéria bibliologia, né, e tal, hermenêutica também. A língua é viva. Então, há 30, 40 anos atrás, nós usávamos, né, um vocabulário um pouco diferente. Ao invés de falar, por favor, você falava por obséquio, né? Telefone, farmácia, escrevia com PH, né? Você tinha expressões e palavras que elas foram sendo deixadas, né, de ser usadas porque a língua é viva, né? Então é nesse sentido aqui que eu falo,
não é a melhor linguagem, a Almeida Revista Corrigida. Eu sugiro as mais contemporâneas, NVI, NVT, Almeida Século XXI, Almeida Revista Atualizada, enfim, né? A gente, NVI eu falei, tem um bocado aí, inclusive vou pegar a NVI aqui para a gente entender, ó. Vamos lá, do verso 13 ao 25. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então, olha o verso 13, como diz. Só para comparar aqui, ó, no que eu li. Olha na corrigida. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Tá vendo só? Conseguiram comparar aí? Percebe como é muito mais fácil a linguagem, né? Então vamos lá, na NVI aqui. Mas vai comparando aí de vocês. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos porque eu sou santo. O Pedro tira esse versículo aqui, ele cita esse versículo que é lá de Levítico, capítulo 20, verso 26, tá? Então olha só, como eu disse, ó, o ensino é o mesmo, tá vendo? Tá pegando um texto lá do Antigo Testamento para estar se referenciando aqui, ó. Mas vamos continuar no verso de número 17. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, porque vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Até o 25, né? Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Então, nesse texto aqui, né, que Pedro ele traz, a gente percebe que ele está falando sobre uma nova vida, né? Se a gente leu toda a carta de Pedro, aliás, né? Sobre a nova vida, uma vida em Cristo, uma vida que propõe uma mudança, né? A gente vai ver isso, né? Sobre a questão do arrependimento, da fé, essa mudança, né? Então, o que é santificação? É um processo onde a gente vai sendo transformado por Deus, tá? Eu coloquei exatamente isso aqui, ó. Santificação é um processo que segue a regeneração, né? Lembra que a gente falou nas aulas passadas sobre regeneração, nova vida, né? Então, quando a pessoa ela é salva, ela é alcançada pelo Evangelho, ela é simultaneamente regenerada e justificada, tá? Ela é salva, né? Ela recebe uma nova natureza, ela passa a ser a habitação do Espírito Santo. Só que isso aqui não é o tudo, porque a partir disso segue então esse processo, né, que é a formação do caráter de Cristo na vida do salvo. E a gente chama isso de santificação, tá? Então a gente percebe aqui, é um processo, tá? E é resultado, olha só que coisa interessante, é resultado de arrependimento e fé. Então, quando a pessoa aceita Cristo, ela é salva, ela é regenerada, ela é justificada, ela é a habitação do Espírito Santo. Agora ela precisa continuar andando na presença de Deus, se arrependendo e fazendo isso pela fé em Cristo, né? É uma obra progressiva de Deus e do homem. Então, isso aqui que eu quero também pontuar.
Isso é uma obra progressiva de Deus e do homem. Então a gente vai perceber que é Deus que age em nossas vidas, mas a gente precisa responder essa ação de Deus. Existe a ação e a reação, né? Então quem age, quem está agindo em nós é Deus. Nós reagimos pela reação de Deus, né? Então a gente percebe aqui que existe uma responsabilidade humana, tá certo? E coloquei aqui o seguinte, ó, é a obra progressiva de Deus e do homem que torna o discípulo cada vez mais livre do pecado e mais semelhante a Cristo em sua vida. Deus e seus filhos cooperam nessa obra, ambos desempenham papéis distintos, então são papéis diferentes. O homem não salvo, ele não tem condição de se arrepender, né? E de exercer essa fé, porque ele não foi salvo, ele não foi alcançado. É o Espírito Santo que tem condição de gerar isso em nós. Mas esse salvo, ele recebe de Deus recurso para fazer isso. Só que existe essa resposta humana, amados. É isso que a gente precisa entender, né? Então, antes que a gente entre de fato nos detalhes de como isso se dá, de como a Bíblia ela nos ensina, a gente vai aqui primeiro trazer o que é santificação em questões bem práticas mesmo, na relação mesmo, assim, ó, no dia a dia, na vida, no comportamento, enfim. E aí eu quero pegar um texto com vocês aqui de Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo 4, versos número 17, tá? Eu não vou ler toda a referência que eu vou dar para vocês. A referência é a seguinte, depois vocês leem aí, tá? Eu ia falar, leia em casa. Não, vocês estão em casa, então vocês vão ler em casa mesmo. A gente fala em sala de aula, né? Tem essa fala, ó, irmãos, lá na sua casa você lê, não, mas tá todo mundo em casa aí. A referência para vocês lerem, é só ler assim, ó. Pega lá como eu disse, uma versão mais contemporânea que vai facilitar. E aí vocês vão ler do Efésios do capítulo 4, do verso 17 até o capítulo 6, verso 9. É todo esse trecho, tá? Do capítulo 4, a partir do verso 17, vai lendo até o capítulo 6, verso 9, sem pausar. Vai lendo assim, ó, vai ligando um versículo ou outro, mesmo que na Bíblia tenha lá, né, o capítulo que separa, um subtítulo que separa, mas vai lendo assim, ó, um após o outro, tá? Porque Paulo, desde o verso 17, né, até o capítulo 6, verso 9, capítulo 6, verso 9, ele vai falar sobre as relações, como nós devemos nos relacionar, tá certo? Com Deus, com o próximo e com a gente. Então, assim, desde o capítulo 4, verso 17, até o capítulo 6, verso 9, é isso que Paulo está tratando. As relações santificadas. As relações que elas são relações daqueles que foram alcançados pelo Evangelho. Então, a gente vai perceber que existem valores, existem princípios que vão nortear, né? Que vão me conduzir nessa vida de comportamento a partir de uma natureza que eu recebi. Então, a santificação não são regras impostas, não são comportamentos religiosos, isso aqui que eu quero pontuar também. Não são comportamentos religiosos que você faz ou não faz, mas é a partir de uma nova natureza que tem princípios e valores, tá certo? Bíblico, que aí sim, a partir deles nós vamos ter os nossos comportamentos. Mas para receber alguma coisa? Não, porque já recebemos. Para estar assim, por assim dizer, ser melhor diante de Deus? Não, também. Porque foi Deus que nos já alcançou e foi Ele que satisfez a sua justiça, como nós lemos em 1 Pedro, né? Principalmente verso 17 e 18, tá? Lá em 1 Pedro 1, 17 e 18, né? Nós fomos comprados pelo sangue de Cristo. Nós fomos resgatados dessa inútil maneira de viver que as nossas tradições nos ensinaram, nossos pais, nossa cultura e religiões ensinaram. Tá? Foi pelo sangue de Cristo que nós fomos resgatados. Não foi com coisas materiais. Né? João, lá no capítulo 1 do Evangelho, verso de número 12 e 13, principalmente o 13, vai dizer que a salvação, se tornar filho de Deus, não foi por mérito humano, não foi porque recebeu de uma herança familiar, né? Nem da vontade do varão, nem da carne, mas pelo sangue de Cristo, né? Pela obra de Cristo. Então a gente precisa entender isso, tá? Porque santificação, ela precisa partir de uma compreensão e de uma nova natureza,
que quer, de fato, adorar a Deus, né? Então, nesse sentido, porque senão a gente cai no erro de muitas igrejas que ensinam santificação como comportamentos, como questões exteriores. E não é isso que a Bíblia diz. Jesus, inclusive, ele vai combater muito essa ideia na cabeça dos fariseus, na cabeça dos líderes da época dele, né? Os líderes religiosos, né? Os fariseus, os escribas ali, o pessoal que era tido como os ensinadores, como os guias espirituais. Só que eles estavam totalmente equivocados, tá? Eles pegavam questões assim muito religiosas mesmo e colocavam aquilo como sendo atos, né, de santificação. E Jesus condenou e disse: não, vocês se tornaram pessoas hipócritas, porque vocês querem aparentar, vocês dão muito valor às questões exteriores, às minúcias da lei, né, querem coar o mosquitinho e tal, mas acaba engolindo o camelo. Vocês se tornam hipócritas porque vocês querem mostrar toda essa aparência piedosa, essa aparência de santo, essa aparência de homem de Deus, mas o coração de vocês está cheio de coisas ruins. Então olha como Jesus, ele corrige, né, essa questão da ideia de santificação, que não são questões exteriores. As questões exteriores, elas serão uma consequência daquilo que a gente é, mas nem sempre o que se aparenta é. Mas quando se é, o comportamento, ele demonstra. Jesus disse, inclusive, o seguinte, ó, se vocês pegarem um copo de água e lavarem ele por dentro, consequentemente, por fora, ele será limpo, porque a água está aqui, ó, caindo dentro. Então é natural, né, que o copo ele seja atingido pela água também. Agora, quando aqueles que querem só lavar fora, só a aparência aqui, ó, dão muito valor às questões de aparência. Então dentro, que é o principal, fica sujo, porque o problema é dentro, né? Um dia chegaram para Jesus, várias vezes, várias passagens tem esses ensinamentos aí. Chegaram para Jesus e disseram: teus discípulos, eles comem sem lavar a mão. E a gente fica pensando, mas eles não estavam errados não, né? A questão de higiene, lavar a mãozinha para comer, né? Mas a questão não era essa não. O texto vai dizer, né, que eles estavam falando que os discípulos não lavavam as mãos muitas vezes porque era um ritual de purificação que eles tinham. Antes de comer alguma coisa, mas eles lavavam a mão muitas vezes. Era um ritual religioso. E Jesus disse: não. O que contamina o homem não é o que entra dele, é o que sai dele. Jesus ensinando. O problema, a raiz do negócio é essa natureza que vocês não querem tratar. Porque é mais fácil aparentar ser alguma coisa, as aparências são mais fáceis do que tratar a natureza, né? E o Evangelho propõe tratar o caráter das pessoas. Isso é santificação. Quando o caráter ele é transformado. Não é só quando essa pessoa aparenta, mas quando de fato o coração dela, a natureza dela está sendo transformada por Deus, né? Mas vamos lá, falei e não li o Efésios, né? Então bora para Efésios aqui, vou continuar na versãozinha que eu estou aqui, que é digital, né? Então vamos procurar aqui. Ó, já não estou nem abrindo a Bíblia, estou ligando a Bíblia. Então vamos ligar a Bíblia, o verso de número 17. Vamos lá, deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque está entrando outro aluno aqui, ó, coisa boa. Bora lá. Estou na segunda aula quase, mas que bom que veio. Então Efésios capítulo 4, verso 17. Assim, eu digo a vocês, eu vou ler só alguns, tá? Não vou ler até o capítulo 6 lá, como eu falei, não. Mas vamos lá, vamos ver até onde a gente consegue ir aqui. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, ó, como as outras gentes lá, né, os pagãos, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Olha que coisa interessante. Eles estão obscurecidos do entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Pastor Reginaldo, meu amado, está por aí, né, amado? Se estiver por aí ainda, só abrir a Bíblia em Efésios 4 e 19 agora, tá? Pelo menos acompanhando aqui, ele entrou, mas saiu. Se arrependeu. Vamos lá, verso 19, acho que deve ter caído a conexão aqui. Verso 19, queridos. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus.
Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Olha como Paulo ele usa essa figura de linguagem, né? Essa metáfora de que a vida santificada é semelhante a uma pessoa que ela tira uma roupa, essa roupa ele chama de velho homem, velha natureza, né? Ele está ensinando isso aqui como de fato uma metáfora, tá? Né? Ou seja, essa velha vida que não serve mais, ela precisa ser arrancada, ela precisa ser tirada, né? Então, vocês, o verso 23, né? Desculpa, eu li o 22 a respeito de que Paulo diz, ó, vocês precisam se despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Olha que coisa interessante que ele diz. A serem renovados no modo de pensar. Então, olha só. Pastor Reginaldo, meu amado, agora conectou aí, né? Que eu vi aqui. Efésios 4 e 24, tá, amado? Vamos acompanhar aqui o pessoal. Se quiser ir, tá acompanhando, só abrir Efésios 4 e 24. Vamos daqui para frente. Vamos lá. A revestir-se do novo homem. Então, olha só o que é santificação, amados. Que Paulo está nos ensinando aqui em Efésios. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Então ele vai falar da santificação, de se despir da velha natureza e de se revestir da nova natureza, que em Deus é criada em verdadeira justiça e santidade. E aí agora, a partir do verso 25, ele vai mostrando isso na prática. O que são esses atos de uma pessoa que está sendo santificada? Primeiro, deixar a mentira. Não mentir uns para os outros, né? Fala, André, será que crente faz isso? Crente mente? Vou até tomar um gole d'água aqui, ó. Para molhar as palavras, né? Então, olha só, deixar a mentira é um ato de santificação. Abandonar a mentira, o hábito de mentir. O mentir intencionalmente, de uma maneira manipular, né? De uma maneira tirar vantagem, enfim. Isso a gente precisa estar de fato retirando da nossa vida, tá? Não pertence mais à nova natureza, né? Porque nós recebemos agora uma nova natureza, é um novo homem. Nós não andamos mais naquele sentido, nos pensamentos do velho homem que Paulo vai dizer, né? Aqui, verso 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Então, olha só, tá vendo como tudo é um comportamento, mas a partir de uma nova natureza? Não pequem. Então, o irar-se, infelizmente, amados, os sentimentos na vida do salvo, do regenerado, do homem e da mulher de Deus, ele ainda não está resolvido. Nós não conseguimos decidir se vamos ou não vamos sentir isso ou aquilo. Os sentimentos vêm sem pedir licença. Vêm sobre o nosso coração, os sentimentos. O que nós temos condição de fazer é controlar esses sentimentos para que não se torne um ato pecaminoso. É por isso que Paulo fala, vocês vão ficar irados, fato. Pode ser cheio do Espírito Santo. A ira, ela vem no coração humano. Só que não peque, né? Controle essa ira. Então, olha que coisa interessante. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não deem lugar ao diabo. Então, olha que coisa interessante, né? No processo de santificação, não quer dizer que essa pessoa ela não vai ser mais tentada, que ela não vai mais pecar, tá? Mas que ela precisa agora resistir, né? A tudo isso, resistir ao próprio diabo que tenta, né? Que usa, aí ele estimula, por assim dizer, né? Ele incentiva a velha que ela possa dominar, tomar as rédeas, tá certo? Ela decidir os nossos passos, nossas falas, nossos pensamentos. Só que a gente entende que a santificação é a resistência da nova natureza, né, opondo-se à antiga natureza. Paulo vai falar disso, acho que a gente fala até mais para frente sobre isso, que é o Gálatas capítulo 5, versos 16 e 17, onde Paulo vai dizer o seguinte, o Espírito, ele combate contra a carne, né, o velho homem, carne aqui é velha natureza. A carne contra o Espírito. Um opõe-se ao outro, para que não façam o que queiram. Mas se nós andamos no Espírito, nós não cumprimos
esses desejos pecaminosos do velho homem. Então olha só, né? A santificação é essa luta contra a nossa própria velha natureza, amados. Então o negócio é difícil porque é contra nós, é o inimigo que está dentro de nós. Nós dormimos com o inimigo, não estou falando do cônjuge não, eu estou falando de nós mesmos, né? Alguns pensam que é o outro, né? Nosso maior inimigo. Mário. Nosso maior inimigo não é os próximos, ou próximo, filhos, esposo e pessoas em nossa volta. Não é o outro, não é o diabo. Satanás não é o nosso maior inimigo. Nosso maior inimigo é essa velha natureza que insiste, né, em nos fazer pecar. Esse é o grande problema, amados, que nós temos, tá certo? Essa é a grande luta, angústia, porque, como eu disse, está em nós, né? Ainda faz parte da gente, infelizmente. Então, o processo de santificação é esse processo onde a nova natureza ela vai se fortalecendo, ela vai tomando corpo, onde o caráter de Cristo vai sendo formado e onde a gente vai agora mortificando essa velha natureza. A gente vai dominando essa velha natureza. Isso é santificação, né? Verso 27, não dê lugar ao diabo, como a gente já leu. 28, olha como são questões bem práticas mesmo, né? Que furtava, não furte mais, não roube mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil para com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Então, olha só. Nenhuma palavra indecente, nenhuma palavra maliciosa, né, torpe, né, tem algumas versões, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Olha como Paulo diz, santificação é aquele, quem se santifica é aquele que já não usa mais a sua língua, a sua boca, para falar coisas indecentes, maliciosas, prejudiciais, fofocas, a gente vai ver aqui mais para frente, fofoca que prejudica as pessoas, né? Não espalham notícia falsa, calúnia, né? Não difama as pessoas. Olha só, amados, isso sim é uma postura de gente santificada, que já usa a sua boca, não mais para isso, mas para proferir palavras, né? Como Paulo diz aqui, útil para edificar os outros, palavras que contenham graça de Deus. Eu acho interessante isso aqui. Que bênção. Olha só, queridos, vou repetir aqui a leitura, tá? É só para a gente ver aqui, ó, a linguagem. Verso 28. Quem roubava não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente, poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Olha só, queridos. Isso aqui Paulo está colocando no ensino do que é santificação, amados. Nova vida em Cristo. Verso 30. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo ódio, toda a raiva, nada de gritarias, insultos, né, ofensas e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, vos perdoou. Vamos lá aqui que a gente continua no capítulo 5, não parou não. Lembra que eu falei para vocês aqui que o negócio vai até o capítulo 6? Não vou ler até lá, amados, mas vamos pelo menos aqui mais os 4, 5 versículos do capítulo 5, tá? A conversa continua, é a mesma. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Então, ó, lembra que santificação é Deus moldando em nós o seu caráter e a sua natureza? Ó, vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem viver, ou ser, não é nem viver, ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como oferta de perfume agradável e como sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem de palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus.
Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente, cobiçosa, né? Pois a cobiça é um tipo de idolatria. E ele começa a falar aqui no verso 6 em diante, ó, não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a ele, portanto não tenho nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade, verdade. Enfim, amados, ele vai continuando aqui. É por isso que eu falei, leia até o capítulo 6, verso 9 lá. Vocês percebem aqui o que é santificação? Santificação é manifestar. É como a gente produzir um fruto que vem da árvore, né? Como eu viro e mexo, brinco com vocês. Não tem como, amados, uma goiabeira produzir carambola. Não tem como uma macieira produzir goiaba, pinha. Não tem como um pé de laranja produzir banana. Não dá, é impossível. Então, inclusive Tiago, olha que coisa interessante, Tiago, assim me fala agora no capítulo 3 de Tiago, ele vai dizer, ó, não tem como a oliveira produzir espinho, o espinheiro produzir azeitona, não dá. De uma mesma fonte não pode sair uma água, né, ele diz amargosa, né, e água doce, potável, não pode. Não convém, amados, que se faça assim. Ele está falando do quê? Da língua, das pessoas que falam, que fofocam, gente que ofende, que não controla a língua. Então, olha que coisa interessante. A santificação é essa questão prática, porque nós recebemos uma nova natureza. Então, vocês percebam aqui que não existem esses comportamentos religiosos que muitas vezes, ó, não, você não pode vestir tal roupa, tecido tal, a roupa tem que ser exatamente essa assim, se não for, não é roupa de crente. Nós não estamos falando de roupas que provocam sensualidade, não é isso. Né? Eu estou falando dessas regras muitas vezes que, ó, tal roupa, tal lugar, tal filme, tal não sei o que, não, amados, tal música, não é bem por aí, tá certo? Essas coisas elas precisam ser avaliadas sim, cada uma nos seus conteúdos, se é apropriado. Mas a santificação diz muito mais de uma manifestação de uma natureza, e a gente está vendo que são questões práticas aqui, né, que é muito mais relacional, que é muito mais de tratamento um para com o outro, do que essas questões externas de comportamento pelo comportamento. Então a gente precisa diferenciar isso. Como eu disse, se parte de uma natureza, isso vai ser um resultado natural do caráter que está sendo gerado, nutrido em nós, né? Mas é um risco muito grande de pessoas que se preocupam muito com as questões exteriores para mostrar Encontrei isso. Eita, minha nossa. Ó, o trem aqui até tá ouvindo demais aqui. Deixei aqui ligado o celular, ele vai ouvindo aqui, pensa que a gente tá chamando ele. Tô chamando você não. Mas vamos lá, amados. Ao vivo é assim, né? Vocês estão percebendo, amados, a questão da santificação? É isso aqui. Então, ó, começa primeiro pela libertação do pecado, tá? Santificação começa pela libertação do pecado. E a gente vê isso em Romanos 6. Vamos ler em Romanos 6? Capítulo 6, verso 18 de Romanos. Então, ó, a santificação, ela se inicia pela libertação do pecado. Então, a gente está falando aqui que é o próprio Deus que está fazendo isso, tá? É o próprio Espírito Santo, né, entrando na vida da pessoa. Capítulo 6 de Romanos, verso 18 ao 22. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim, né, da mesma forma, então aquela intensidade que a gente tinha, como a gente usava o nosso corpo, os nossos recursos para pecar, para fazer maldade e tudo mais, Paulo está falando, da mesma forma que vocês faziam, agora façam isso, olha só, assim, né? Apresentai agora esses membros para servirem à justiça para a santificação. Verso 20, porque quando vocês eram servos do pecado, vocês estavam livres da justiça. E que fruto vocês tinham? Então, das coisas que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus,
tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, assim, começa pela libertação do pecado. Deus nos liberta, agora a nossa vida deve ser uma vida de santificação, né? A gente precisa entender que a santificação não é o caminho para Cristo. Ah, André, eu preciso então me santificar para ter comunhão com Cristo? Não, é o contrário. É porque eu tenho comunhão com Cristo é que eu vou me santificar. Percebam a ideia, aqui tem uma coisa sutil. Então é assim, ó. A santificação não é o caminho para Cristo, é Cristo que é o caminho para a santificação. Vocês entenderam, amados? Não pode inverter isso, porque na cabeça de muitas pessoas está assim, você precisa se santificar, se santificar, se santificar para ver a Deus. Eu pergunto, se a santificação é de fato essa manifestação, né? Esse fruto do caráter de Deus. Se nós não temos contato com Deus, se nós não vimos Deus, se não nos relacionamos com Deus, de onde eu estou pegando então toda essa referência para me santificar? Vocês entendem a lógica do negócio? Então eu estou ligado já em Cristo. Cristo já habita na minha vida. Eu já sou salvo. Eu tenho comunhão com Deus. Por causa disso é que eu tenho uma vida de santificação. Não é para ver Deus, é porque eu já vi Deus. Lá em Hebreus capítulo 12, verso 14, o versículo dá a entender, e é por isso que há esse equívoco na compreensão, né? Porque lá está escrito assim, Hebreus 12, 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Mas o autor dos Hebreus não está dizendo que aqueles que não viram Deus precisam se santificar para ver Deus. Porque se for isso, amados, qual é o parâmetro? Quem que para nós é uma referência para a gente falar, não, eu vou me santificar porque isso é santificação? Como eu sei disso, se eu não vi Deus? Então Deus é o parâmetro para nós, a natureza de Deus é o parâmetro para nós de santificação. Então eu me santifico para que o outro veja Deus a partir da minha vida. Quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, dizendo assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu pergunto, o nome de Deus, ele pode ser mais santificado do que ele já é? Não tem como, amados. Deus não precisa ser aperfeiçoado, santificado. Eu não posso fazer Deus mais santo. Ele é absolutamente santo. O ensino da oração de Jesus é que o nome de Deus é santificado em nós. E aí o outro verá a Deus por causa dessa santificação nossa, que já vimos a Deus. Vocês entendem a lógica do negócio? Porque senão a gente coloca a santificação como atos de mérito, tá? Como esforço humano que vai ser recompensado, que o homem tem condição de se santificar. Não, amados. Nós não temos essa capacidade. É Deus que faz isso em nós porque já habita em nós, porque já nos salvou, porque já nos regenerou, porque já nos justificou e porque já plantou em nós a sua palavra. Por causa de tudo isso é que nós temos a condição então de ter essa vida de fruto para a santificação, como nós lemos em Romanos capítulo de número 16. Então a gente precisa entender isso, né? É Deus quem nos santifica e isso se dá de forma a transformar todos os aspectos de nossa vida e existência. Esse é um ponto que eu acho chave também. É Deus quem nos santifica e isso se dá de forma a transformar todas as áreas da nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, da nossa existência. Então assim, amados, a gente percebe que infelizmente há muitos irmãos que eles têm um comportamento, valores e princípios dependendo da ocasião e do lugar onde ele está. A ética dele não é a mesma em todos os lugares. A gente percebe isso. Eu vejo isso aos montes. Ou seja, na igreja, no ambiente de igreja, como obreiro, lá no púlpito, liderando, ali, em convívio com os irmãos, ele tem um comportamento, ele tem decisões, ele tem falas, aparência e tudo mais. Fora muitas vezes daquele ambiente, no ambiente de trabalho, né, fora dos olhos dos irmãos, dos líderes, enfim,
ele tem outro comportamento, tem outros valores, não tem a mesma ética de vida. Então isso é uma santificação parcial, por assim dizer, se é que existe, né? Porque a santificação é isso, é o ser agora que está sendo transformado em tudo, seus valores, seus princípios, e ele precisa viver uma vida, não é um aspecto da sua vida. Eu não tenho minha vida ministerial, eu não tenho minha vida social, eu não tenho minha vida profissional, eu não tenho minha vida privada. A minha vida, ela tem, como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, né? Que a nossa vida é como uma carta aberta, lida por todos os homens, amados. Eu preciso ser quem eu sou, né? Eu preciso ser de fato quem eu sou, independente do ambiente. Eu não posso ser um crente camaleão. Camaleãozinho, né? Onde chegou lá, dependendo da cor, ele pum. Então, a gente não pode ser assim, amados. Isso é uma hipocrisia, né? Isso é que a gente estava falando. Essa questão muito da aparência. Não, amados, a santificação é essa natureza que está sendo transformada. Em todas as áreas da vida, todas as áreas da vida. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23. É Deus que faz isso, é Deus que santifica. Então, se eu tenho comunhão com Deus, dentro de uma igreja, naquele ambiente, dentro da minha casa, na sala da minha casa, com os meus filhos enfim, cônjuge, lá no trabalho, né? Se ali eu tenho comunhão com Deus, não é ali. Se eu tenho comunhão com Deus, o lugar, ele não pode alterar o meu comportamento, tá certo? As pessoas em minha volta não podem alterar a minha vida, minha ética, meus valores, porque eu preciso ser santificado em todas as áreas da minha vida, amados. Então, o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha só, em todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O vosso Deus vos santifique em tudo, inclusive no espírito, na alma e no corpo, tá? No espírito, né? Na vida mais íntima de relacionamento com Deus, na alma, nos pensamentos, nos sentimentos e no corpo também. Então, o nosso corpo, ele precisa, igualmente como o espírito e a alma, serem santificados. Lembra da ideia do Antigo Testamento? Que um objeto e uma pessoa, ela era separada para o uso exclusivo no serviço da adoração a Deus? Nosso corpo também, amados. Nossos pensamentos também devem ser separados, santificados, consagrados. Ou seja, é a vida inteira, integral. São os meus pensamentos. Devem ser pensamentos que sejam usados para o serviço e para a adoração a Deus. É o meu corpo que precisa ser, inclusive nós lemos em Romanos 6 e 19, que a gente passou rapidinho, mas eu acho que vocês vão lembrar lá, né? Que Paulo dizendo, os membros agora eram usados como antes, para pecar, e agora? Deve ser para a justiça e para a santificação, né? Então a gente entende aqui, essa vida em todos os aspectos são transformados. Hebreus 13, 20 e 21. Hebreus 13, 20 e o verso 21, capítulo 13, verso 20 e 21 de Hebreus. Ora, o Deus de paz, pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Vos aperfeiçoe. A palavra santificação tem a ideia de aperfeiçoamento, amados, tá? De amadurecimento. Então aqui aparece como aperfeiçoe em toda boa obra, para fazeres a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, o qual seja a glória para todo sempre, assim seja, né? Amém aí, assim seja. Então, só para a gente entender que a santificação é onde todos os aspectos, todas as áreas de atuação da nossa convivência, das nossas relações, elas precisam ser, de fato, uma vida que seja santa diante de Deus, tá? A santificação se dá à medida que crescemos
em relacionamento com o Espírito Santo, né? E por ele somos guiados e transformados. Então a santificação se dá por esse relacionamento, esse contato íntimo, contínuo com a pessoa do Espírito Santo. Olha o adjetivo, Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? Primeiro, convencer o homem da justiça, do pecado, da justiça e do juízo. Essa sequência que está lá em João 16, né, verso 8, 9, alguma coisa assim, né? Capítulo 16, verso 8, 9 e talvez o 10, né? Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito, ele primeiro convence o homem, salva, liberta. O que o Espírito agora continua fazendo? O Espírito, ele é santo e ele santifica. O adjetivo, tem outros mais, Espírito de Cristo, Espírito Eterno, Espírito de Deus, Espírito Santo, tem vários adjetivos, mas principalmente o adjetivo atribuído ao Espírito de Deus, ao Espírito de Cristo, né, o próprio Deus, é santo, porque ele santifica, o Espírito da santificação. Então o papel do Espírito Santo é nos santificar. Quanto mais nós nos relacionamos com o Espírito Santo, mais a vida de santificação ela vai acontecendo em nossas vidas, né? Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade